Eu sou a Daiane Alves dos Santos, eu tenho 34 anos, eu tenho licenciatura em Pedagogia e estou no momento fazendo pós-graduação em Educação Inclusiva. Aqui eu sou professora de Braille, que é o método de leitura e escrita da pessoa com deficiência visual, e sou instrutora de orientação e mobilidade, que é o curso onde eu passo as técnicas para eles andarem com a bengala, e também ensino como pedir ajuda, como abordar alguém, por exemplo, no mercado, como você se reporta à sociedade do que você necessita. Então, você vai entrar numa farmácia, você não pode entrar e simplesmente sair andando porque as prateleiras estão dispostas de uma forma que você não conhece. Então, você precisa aguardar ali na porta, você precisa estar ciente, né, de algum barulho por perto, alguma pessoa por perto e pedir ajuda, olha, precisa de um funcionário. Tudo isso a gente engloba dentro da questão da orientação e mobilidade. Que a mobilidade é andar com a bengala, a orientação é você se guiar pelos sentidos da audição, né, que é principalmente que a gente usa, o olfato, o paladar, você consegue, tipo, características de, eu estou próximo de um restaurante por causa do olfato, por causa do som também de talheres, essas coisas, tudo isso a gente aprende dentro da orientação e mobilidade. A pegar metrô, a que precisa de ajuda do funcionário do metrô, do trem, para poder estar embarcando, porque muitas das vezes quando o metrô para, você não sabe exatamente, principalmente se é deficiente visual total, você não sabe onde a porta está, você corre o risco de repente entrar ali no vão entre os vagões, então tudo isso é colocado dentro da OM, que a gente fala que é a orientação e mobilidade. No caso tem a deficiência visual, hoje em dia ela é classificada tem vários níveis, né? Uma boa parte, né, mais de 70% da população mundial hoje é considerada deficiente visual, porque se você usa óculos, você já tem alguma deficiência visual. Mas assim, tem as mais graves, que são a baixa visão, que a pessoa de repente consegue enxergar uma cor, não vai conseguir distinguir igual uma pessoa que tem uma visão mais nítida, mesmo usando óculos, mas consegue distinguir, por exemplo, azul escuro do preto, por exemplo. Uma pessoa que é baixa visão não consegue, né? Um vermelho mais claro de um rosa, um tom mais escuro também não consegue, mas consegue distinguir algumas cores. Isso é um baixa visão. Só que muitas das vezes ele precisa de bengala, porque por mais que ele enxergue cor, ele consiga ver a silhueta da pessoa, tal, ele não consegue enxergar os degraus, os buracos na rua, então ele precisa da bengala. Algumas pessoas com baixa visão não usam a bengala durante o dia porque a claridade do dia facilita, mas precisam estar com a bengala porque à noite não conseguem, já encontram uma dificuldade bem maior. E tem a cegueira total, que é igual ao meu caso, eu não enxergo nada exceto claridade, mas é muito pouco, então é irrelevante, de certa forma. Então é considerado assim, não, como se eu não tivesse realmente nada de visão. Essa é a cegueira total. E mesmo a baixa visão tem alguns níveis. Tem pessoas que conseguem ler coisas em tinta, artigos, caixas de remédio, essas coisas, mas ainda assim ela é baixa visão porque ela encontra alguns outros problemas, ela encontra algumas outras dificuldades. Tem pessoas que só conseguem ler ampliado. E a deficiência, ela é muito antiga, né? Sempre tiveram pessoas com deficiência. A única coisa é que a sociedade antigamente não sabia, porque as pessoas escondiam. As famílias de pessoas com deficiência, elas não queriam que a sociedade soubesse, então ou era colocado, quando eles descobriam, eram colocados, deixados na porta de igrejas, essas coisas assim, né, lá antigamente, para poder ir para adoção, ou então para poder ser criados em orfanatos, ou eram escondidos pela família. Então, quando tinha festa em casa, aqueles sarais de antigamente, ninguém sabia que tinha uma pessoa, uma criança com deficiência em casa, porque as pessoas simplesmente deixavam lá em um quarto. E lá na época
mais antiga ainda, provavelmente muito antes de Cristo, as crianças, quando elas nasciam com deficiência já detectada, elas eram sacrificadas, elas eram lançadas de penhascos, tal, porque era como se fosse uma maldição que veio para a família através daquela criança com deficiência, então ela não conseguia ser aceita. A sociedade não aceitava. Se você tinha um filho com deficiência, era meio que uma maldição, de alguma coisa errada com a sua família, então essas crianças eram sacrificadas. E hoje em dia o deficiente ele é um indivíduo social. A gente ainda tem para mim, pelo menos na minha concepção, a gente avançou muito na questão da inclusão, de acessibilidade, sim. Mas nós ainda temos um grande caminho aí para percorrer para conseguir realmente sermos vistos pela sociedade como indivíduos, mas isso precisa começar da gente. A gente precisa se posicionar e se ver como um indivíduo dentro da sociedade e sair para a vida e viver a vida e conquistar tudo aquilo que qualquer outra pessoa que não tenha uma deficiência, que tenha tanta limitação, assim, que enfrente algumas barreiras durante o dia como a gente enfrenta, também pode fazer. Então é mais do que um direito, é um direito nosso, mas também é um dever nosso ter a capacidade de viver a nossa vida como todo mundo tem. Se você tem direito de arrumar um trabalho, se você tem direito de ter uma família, de alugar ou comprar uma casa, se o deficiente ele consegue trilhar o caminho de conseguir uma independência financeira, por que que ele não pode, né, alugar uma casa e morar sozinho, constituir família? E é uma coisa que a sociedade hoje em dia está um pouco mais entendendo, mas ainda não consegue aceitar 100%. Não. Eu enxerguei até os 10 anos de idade, mas eu tive um aneurisma cerebral e aí eu perdi a visão e eu tive atrofiamento do nervo óptico e a minha perca da visão foi o que deu o caminho para ser descoberto o aneurisma cerebral. Mas antes de eu ter sido constatada aneurisma cerebral, antes de eu perder a visão, eu acredito que eu já era baixa visão, porque com 7 anos de idade eu já usava óculos e eu tinha um grau de miopia muito alto. Com 7 anos de idade eu já usava 11 e 12 graus. Então, sem o óculos era muito, muito, muito difícil, assim, era muito embaçado. Eu caía bastante e tal, tropeçava muito fácil. Então, creio eu que desde pequena eu já era baixa visão e a gente não teve como meus pais não conseguiram descobrir isso porque não tiveram os médicos que eu passava, tal, ninguém nunca percebeu, nem professores, tal. Mas creio eu que eu sempre fui baixa visão, mas eu fui alfabetizada como se eu fosse uma criança que não tivesse deficiência nenhuma. Eu fui colocada em escola regular, tinha que acompanhar da mesma forma, acompanhar a lousa, e eu tinha muita dificuldade. Se o sol batesse na lousa, eu não conseguia ver o que estava escrito. Quando eu perdi a visão, aí eu fui estudar numa escola que ela ainda existe hoje, que é lá no Ipiranga, o Padre Chico. E na época ela era uma escola voltada apenas para o ensino de crianças com deficiência visual. Então lá dentro a gente tinha todo um amparo, além da escola regular, né, do ensino regular de português, matemática, essas coisas, a gente tinha atividades extracurriculares que era informática, a gente tinha balé, natação, que tudo isso ajuda pro desenvolvimento, para aceitação, para socialização da criança com deficiência visual. Então, e de outras deficiências também, mas no meu caso englobando a deficiência visual. Isso ajuda você a se desenvolver, a você entender a sua capacidade, a você conseguir, tipo, tá ultrapassando, conquistando determinadas coisas. Por exemplo, eu aprendi a nadar, agora eu posso aprender a jogar futebol ou goalball, ou eu posso aprender de repente posso fazer balé clássico, posso aprender música. E tudo que você vai querendo aprender, que você vai conquistando, isso te ajuda quando você vai para o mundo externo, porque lá dentro era todo mundo com deficiência visual, né, os alunos, você não tem aquela... Não tem a diferença, né? Porque a classe que é regular
geralmente não está acostumado com uma adolescente com deficiência visual, uma pessoa com deficiência visual dentro da classe, então gera sim uma novidade. Mas para você, você já está acostumado, você estudou, você conseguiu aprender o que todo mundo aprendeu, e aí você só precisa se adaptar à classe e o professor também precisa se adaptar às questões das suas necessidades de acessibilidade dentro da escola. Então, livros em braille, máquina de escrever em braille ou notebooks. Isso facilita bastante o professor ter compreensão de que ele precisa passar o conteúdo para o aluno, de que ele precisa dar a mesma assistência para aquele aluno do que ele dá para a classe inteira, ou às vezes um pouco mais de assistência. Isso não faz o adolescente, o aluno ficar excluído e aumenta a capacidade dele de acompanhar a classe e de ter os mesmos resultados, quanto em notas, quanto em aprendizado, em desenvolvimento, socialização, como qualquer outro. Quando eu fui para o ensino médio, já fui para a escola regular, eu tinha notas muito semelhantes, em alguns casos até melhores do que os outros alunos, né, da classe. Isso quando o professor tinha esse tato, né, de me dar esse respaldo, a assistência que eu precisava, a atenção que eu precisava. Eu conseguia acompanhar a sala, eu conseguia, na verdade, em algumas questões, por exemplo, matemática, e tinha gráfico para desenhar, eu conseguia construir o gráfico em braille junto com a professora e tudo mais, mas teve casos de professores que não conseguiram se adaptar com a situação de ter duas pessoas com deficiência visual dentro da sala. Em alguns momentos ela conseguia passar o conteúdo, em outros momentos ela já não passava, e aí isso prejudicou sim. Mas quando o professor consegue entender a dinâmica, consegue seguir aquela dinâmica, o aluno e a classe também, a pessoa com deficiência ela tem total capacidade e ela consegue ter o respaldo que ela precisa para ser um aluno como qualquer outro. Tanto em notas, quanto em desenvolvimento, quanto em capacidade de escolher uma profissão no futuro. E talvez por isso eu tenha escolhido pedagogia, porque eu passei por algumas situações de preconceito, né, dentro da escola, preconceito, discriminação também, porque o preconceito, para mim, é quando a pessoa não sabe, a pessoa não tem conhecimento, e a pessoa ela não tem qualquer entendimento da situação e ela acha o que ela está vendo ela é uma pessoa com deficiência, então ela não vai conseguir. Isso é um preconceito porque ela nunca viu uma pessoa com deficiência, ou ela nunca viu uma pessoa com deficiência em ação. A discriminação é quando a pessoa, de repente, já viu, a pessoa até viu alguns resultados, mas para ela dá muito trabalho fazer aquilo ali, ou fazer uma coisa, um trabalho a mais, e aí ela simplesmente abre mão a isso, é uma questão discriminatória. Pelo menos no meu ponto de vista. E eu passei pelas duas coisas. A faculdade, ela tenta. Eu fiz 3 anos, na verdade eu fiz um semestre de psicologia e eu não me encontrei, apesar de gostar da área de psicologia e tal, não me encontrei como sendo psicóloga, e aí eu troquei de curso e tal. A faculdade, ela tenta ter um respaldo para o aluno, só que muitas das vezes esse respaldo ele é vago. Ele está muito mais atrelado à obrigação da escola, porque nós temos a LDB, que eu não me recordo agora se é a de 96, 98, que proíbe, né, a recusa de matrículas em escolas, tanto públicas quanto privadas, e aí isso foi também para a faculdade, então não se pode recusar um aluno porque ele tem deficiência, né, precisa se achar um meio de atender aquele aluno, se ele ganhou uma bolsa, ou se ele tem a capacidade de pagar como qualquer outro aluno, ele precisa ter o respaldo da faculdade. E aí um dos meios que eles encontraram foi a questão do ledor. O ledor é um sistema que ajuda, mas ajuda até um segundo ponto, por quê? Porque a própria faculdade, ela enxerga o ledor de uma forma equivocada. Eu, por exemplo,
quando eu entrei na faculdade de pedagogia, eu mudei de campus e tal, e eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de reconhecimento de ambiente. Então, com pouco tempo que eu começo a andar nos lugares, eu consigo aprender, por exemplo, aonde são sanitários, aonde tem bebedouro, aonde tem uma escada para ir, por exemplo, para os lugares aonde tem as lanchonetes, aonde eu, na faculdade que eu estudava, que eu estudei o curso de pedagogia, que era aqui no bairro do Paraíso, ali no bairro do Paraíso, eu ia pro laboratório de informática sozinha, eu pegava o elevador, eu ia pro laboratório de informática sozinha, ou a escada rolante, não tenho problema com isso. Eu descia pro térreo para tomar lanche sozinha, eu ia ao bebedouro sozinha, ao sanitário sozinha. Só que uma vez a professora falou que eu não podia ficar andando sozinha, porque eu tinha um ledor para isso. E não é. Para isso você tem um cuidador. E uma pessoa com deficiência visual, que ela está dentro de uma faculdade precisando de um auxílio para o material dela vir em braille, vir de forma acessível para ela ter o mesmo padrão de entendimento que todos os outros alunos. Porque não adianta o professor colocar a xerox lá o capítulo, né, o material lá na xerox e falar, tipo, vai lá, cada um pega a sua xerox e vai estudar. O deficiente visual não adianta. Ou a faculdade precisa dar o material em braille pronto, ou a faculdade precisa dar uma segunda alternativa. Para as faculdades está sendo muito mais fácil ter um ledor. Por quê? Porque ele tem, né, dentro do sistema, vamos dizer assim, dito que ele está atendendo aquele aluno, só que ele quer aquele ledor como cuidador do deficiente visual. Ah, se você estiver na sala, o seu ledor tem que estar com você, porque ela está aqui para cuidar de você. Não, ela não está lá para cuidar de mim, eu não preciso de um cuidador. E não é questão de menosprezar o ledor, mas o ledor está lá pela questão do meu material. Porque senão ele não seria um ledor, ele seria um cuidador. E a gente não precisa. Quando a gente aprende a andar sozinho, quando a gente aprende a andar nos ambientes, ou a gente pode pedir ajuda para qualquer outra pessoa, mas eu não posso pagar uma faculdade, onde a faculdade coloca uma pessoa para me seguir, né, para estar comigo, para me auxiliar aí no sanitário e tal e tudo mais, e o meu material fica retido, eu não consigo ter acesso, eu não consigo fazer as minhas provas, eu não consigo acompanhar a classe, por quê? Ah, mas você não tem o ledor? Mas aonde, em que momento, se ele precisa ficar o tempo todo comigo, ele vai editar aquele material, ou ele vai digitar aquele material, ou ele vai pegar aquele material e levar para algum lugar para ser impresso em braille? Porque, por exemplo, eu fazia faculdade das 8 ao meio-dia. A minha ledora era contratada das 8 às 11h30. E aí teve uma vez que eu cheguei nela, conversei, nós combinamos que ela ficaria no laboratório de informática durante o período de aula para editar as apostilas, para que eu pudesse, para poder imprimir e eu pudesse estudar para as provas. E o dia com 3 dias que ela não estava em classe, a professora perguntou dela e eu falei que ela estava no laboratório de informática e a professora pegou e falou, ela não pode falar, ela tem que ficar com você, porque ela está sendo paga para ficar com você e levar você aonde você precisa. E aí como é que você faz? Porque o meu material ninguém estava preocupado. A minha ledora não podia ficar, eu tinha aula das 8 ao meio-dia, ela ficava até às 11h30. Em que momento que ela ia estar lendo para mim todo aquele conteúdo que ela, por exemplo, que ela escrevia? Não tinha. Eu chegava na minha casa, não tinha como ter uma pessoa para ficar lendo o tempo todo. Minha irmã trabalhava, todo mundo tem suas coisas para fazer. Então, achar que o deficiente tem que ficar sendo cuidado, no lugar dele ter realmente as mesmas ferramentas, as mesmas possibilidades que os outros alunos, inclusão, não é. Na verdade, é muito mais uma forma de excluir ele, de barrar, né, o desenvolvimento dele dentro do curso que ele escolheu, do que uma forma de ajuda, pelo menos na minha concepção, porque foi isso que eu passei. Eu aprendi muita coisa, eu consegui finalizar o curso, eu consegui concluir tudo, recebi o meu diploma, sou graduada, mas assim, teve muitas barreiras
dentro desse meio tempo que eu precisei para poder chegar onde eu cheguei. Muitas das vezes, por exemplo, eu nunca mandei currículo para empresa, porque o meu intuito, o meu foco nunca foi trabalhar em empresa. É trabalhar ensinando, é fazer o que eu gosto, que é ensinar, que é estar ali junto com a questão de desenvolvimento, de dar oportunidades para quem ainda não teve, de conseguir chegar aonde a pessoa quiser, entendeu? Então, assim, se eu disser para você, eu tentei me inserir no mercado de trabalho na questão, por exemplo, empresarial e não deu certo, não tentei. Mas desde lá da faculdade, a gente sente a gente sente essas barreiras. Por quê? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu fui participar, fui visitar a Feira do Estudante. E aí lá, nós fizemos vários cadastros em sites que promoviam o envio de currículo para escolas, vagas de estágios remunerados e tudo mais. E eu fiz o meu. Só que a pessoa que fez o meu, ela não se atentou em colocar ali no meu cadastro que eu era deficiente visual. E todo dia eu recebia muitos e-mails de vaga de estágio remunerado, vaga para professor de escolinha infantil particular. Recebi muitos e-mails mesmo. Tinha dias que eu recebia tipo 7 e-mails ou mais. E recebia várias ligações durante a semana e tal. E um dia eu agendei uma entrevista. E eu fui até lá. Era no Tietê. Aí eu fui numa escolinha infantil que tem nem da regata do Tietê. E eu fui, quando eu cheguei lá, que eu sentei na frente da diretora para fazer a entrevista, ela falou, eu não acredito. Eu falei, o quê? Ela falou, você não enxerga? Eu falei, não, mas... Por quê? Ela falou, porque não tá no seu cadastro. Aí eu peguei e falei, como assim? Ela falou, o seu cadastro veio pelo site e tal, e tudo mais, seu currículo chegou pra gente pelo site, só que o cadastro que tá lá não consta a sua deficiência. Aí eu peguei, comecei a conversar com ela, ela falou, mas eu vou conversar com você mesmo assim, eu vou fazer entrevista com você mesmo assim, mas assim, não vou poder te contratar, porque a vaga que eu tenho aqui não dá para ser ocupada por uma pessoa com deficiência visual. Porque a vaga que eles tinham, eles precisavam de uma pessoa para estar dentro da quadra do clube, porque as crianças da escola tinham acesso, né, a quadra e tal, só que eles precisavam de uma pessoa para ficar cuidando das crianças lá dentro da quadra, então precisava ser uma pessoa que enxergava, porque o portão da quadra não podia ficar fechado, né, porque os associados tinham direito de ir e vir. E ela terminou a entrevista comigo, ela falou, só não vou te contratar porque a vaga infelizmente não cabe para você. Só por isso, porque se eu tivesse outra vaga aqui, eu contrataria você, porque eu gostei muito do seu ponto de vista em relação à questão de ensino, tal, mas eu não posso te contratar por causa disso, porque a única vaga que eu tenho aqui não dá. Ela falou, mas eu vou te falar uma coisa, liga para eles e manda eles atualizarem o seu cadastro, porque aí começam a chegar para você vagas que têm a ver com o seu perfil. E foi o que eu fiz, eu cheguei em casa e na mesma semana eles acabaram me ligando para uma outra vaga e eu peguei e falei sobre a questão da atualização do cadastro, que eu precisava que fosse atualizado, que fosse colocado lá a minha deficiência e tal, e a moça atualizou. Eu comecei, em uma semana, eu comecei a receber, tipo, muitos... a quantidade de e-mails diminuiu drasticamente, coisa assim que eu recebia 6, 7 ou até mais e-mails por dia, eu recebi em uma semana 5. Depois de 15, 20 dias eu não recebi mais nenhum. E nunca mais recebi nenhum e-mail durante até o final da faculdade, nenhum e-mail de estágio remunerado, de entrevista para uma vaga em alguma escola. Nada. O único estágio que eu fiz foi o estágio que a faculdade pede. Esse eles tiveram que aceitar, tal, as escolas aceitaram,
Porque uma coisa que a faculdade pede, você precisa ter esse estágio em dia para que você consiga concluir o curso. Foi o único estágio que eu consegui. E depois de lá, todas as vezes que eu cadastrei o meu currículo em alguns desses sites que são para vagas de emprego, meu currículo sempre mostrava, seu currículo está sendo, alguém se interessou pelo seu currículo, está sendo analisado, tal. 75% foi aprovado e aí de repente vinha mensagem de desculpas, o seu currículo não foi aprovado. Isso aconteceram muitas vezes. E aí eu abri mão. Aí quando foi em 2019 eu conheci o pessoal aqui do Instituto, né? E vim trabalhar aqui como professora de Braille, né? Voltado para a mesma deficiência que eu tenho, pessoas que precisam de um professor de Braille, de um instrutor de orientação e mobilidade, de uma pessoa que compreendam também, porque muitas pessoas aqui perderam a visão depois de adulto, está em fase de aceitação, tem uma questão emocional envolvida, tem dificuldade de aceitar a deficiência, tem medo e tal. Então aqui eu faço, desculpa. Vai continuar. Aqui eu faço o meu trabalho de professora, mas quando eles não estão bem, de repente estão se sentindo desmotivados, estão se sentindo tristes por causa de alguma questão, eles conversam comigo, eu sento com eles e falo. Sempre falo para todos os meus alunos, se você precisar conversar, se você precisar se abrir, pode se abrir comigo, pode conversar comigo, venha até minha sala, me chama, fala comigo, eu tô precisando conversar, tô precisando desabafar, porque eu sei as dificuldades que eles estão passando, porque eu já passei por situações que me levariam a desistir, se esse fosse o meu perfil. É que eu não consigo desistir das coisas, eu sou teimosa, muito teimosa, então por mais que eu me irrite na hora, eu posso sair chutando balde, mas depois eu vou lá e paro, respiro fundo e falo, não é assim, e volto lá do começo e vou fazer, até eu conseguir. Então, isso é uma forma de motivá-los também. Muitas das vezes contando que eu já passei pela mesma coisa, ou contando alguma experiência semelhante, consegue ajudá-los. E eu acho que hoje, pelo menos na minha percepção, eu sou muito mais útil trabalhando com pessoas com deficiência, com a mesma deficiência que eu, e que ainda estão encontrando barreiras tanto sociais quanto muitas vezes na família, ou barreiras internas mesmo de aceitação, do que se eu estivesse dentro de uma empresa. Eu não me vejo trabalhando em uma empresa, a não ser que eu não consegui fazer o que eu gosto. Hoje, eu sempre falo para os meus alunos que eles podem ser o que eles quiserem. O que eles quiserem, eles têm a capacidade de ser. Obviamente, a gente tem aquela questão. Mas a pessoa com deficiência, ela pode fazer o que ela quiser na vida dela. Isso tem uma aspas enorme. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual não pode dirigir, isso é fato. E aí você criar uma criança com deficiência visual, por exemplo, dizendo que ele pode ser o que ele quiser na vida dele, se ele chegar com uma idade e falar para você que ele quer ser piloto de corrida, você vai ter que falar para ele que não, e ele fala, mas você falou que eu podia ser o que eu quisesse. Então, o que eu trago para eles é que eles têm a capacidade de ser qualquer coisa que eles consigam ultrapassar as barreiras, que não está fora da limitação. Então, óbvio que não vou... Tem algumas restrições, são poucas, graças a Deus, são muito poucas. Como eu falei, um motorista, um piloto de avião, alguma coisa assim. Mas eles podem ser massoterapeutas, a gente tem bastante pessoas nessa área. Eles podem ser músicos, eles podem ser artistas de teatro, eles podem ser psicólogos, eles podem ser advogados, eles podem ser o que eles quiserem. A única coisa que eles não podem é permitir que as outras pessoas digam que eles não vão conseguir, ou que as outras pessoas digam que eles têm que fazer da vida deles. E que qualquer coisa que eles quiserem ser, que eles quiserem fazer, vai depender deles. Porque ninguém, nenhum reitor, professor de faculdade vai bater na sua porta e falar, olha, por você ser deficiente visual, eu tenho aqui uma bolsa para você, então eu estou vindo aqui te buscar para estudar lá na minha faculdade. Não vai.
Se você quer uma faculdade, você tem que sair de dentro da sua casa, você tem que estudar, sair de dentro da sua casa, você tem que ir buscar a melhor faculdade para você, onde tem mais, de repente, mais acessibilidade, ou a mais próxima de perto da sua casa. Mas você, como deficiente, como qualquer outra pessoa do mundo, precisa correr atrás do que quer. Isso é o que eu tento passar para eles, que ninguém tem que fazer nada pela gente no sentido assim, não dá para eu sentar e esperar. Eu posso receber ajuda, mas a ajuda só vai vir para mim se eu for atrás. Ninguém vai conseguir saber o que eu preciso se eu não disser ou se eu não buscar. As pessoas só conseguem saber a minha necessidade se elas conseguirem me ver tentando fazer uma coisa que eu não consigo. Se você tiver com sede e não me falar, eu não tenho como saber que eu posso pegar um copo de água para você. Entendeu? Posso até ir lá, eu posso até te oferecer. Mas ainda assim, se eu trouxer, você precisa beber. A mesma coisa é a deficiência. É mais difícil? Pode ser mais difícil. Mas vai da gente. Vai da nossa força de vontade, na verdade. E a força de vontade faz a capacidade. Porque o que você tiver força de vontade para fazer, você consegue construir a sua capacidade e desenvolver habilidade para aquilo. Então, para as pessoas que convivem ou que têm uma pessoa com deficiência visual na família, conhecida, de alguma forma, eu acho que o que mais pode ser prejudicial, apesar de ser uma coisa que é feita com muito carinho e existe um motivo emocional por trás dessas ações, é a superproteção. A superproteção, ela é a primeira barreira que o deficiente precisa quebrar. É a superproteção dentro de casa. Você não vai não vai pegar copo de vidro porque pode quebrar e se cortar. Você não vai lavar louça porque você pode quebrar alguma coisa e se cortar. Você não vai esquentar a sua comida no fogo porque você pode se queimar. É verdade? É verdade. Mas quem foi que disse que as pessoas que não têm a deficiência visual nunca quebrou um prato, nunca se cortou nenhum caco de vidro, nunca se queimou em um fogão fazendo alguma coisa? Muitas das vezes pintando café, a pessoa se queima. Por quê? Porque é uma coisa normal, é natural da vida. Até você aprender e você pegar as técnicas, vai acontecer algum acidente. E tudo bem. Quando a gente começa a andar e a gente começa a cair, a gente acaba machucando um pouquinho, o bebê acaba machucando um pouquinho, mas o intuito dos pais é fazer com que aquela criança crie força muscular e ganhe o mundo, vai brincar, vai andar de bicicleta, vai jogar bola, vai pular corda, vai fazer o que ela quiser. A mesma coisa é o deficiente. A gente só precisa que as famílias elas precisam dar esse espaço, então elas precisam dar esse respaldo, colocar em cursos que ensinem a fazer isso, curso de AVD, levar em associações onde tem atendimento de TO, que é a terapia ocupacional, que ensina tudo isso, passar por psicólogo, passar por orientação pedagógica, passar pelo professor de orientação e mobilidade, que também já começa a trabalhar lá desde criança. Por quê? Porque assim você prepara o seu filho não para ser um deficiente dentro da sociedade, mas para ser um indivíduo que vai ter algumas dificuldades, mas ele vai ser um indivíduo livre para fazer o que ele quiser, para ser dono da própria vida. E a superproteção, ela é emocional por quê? Porque é o medo dos pais da criança ou do adolescente, ou às vezes até mesmo do adulto, se machucar. Porque você não quer ver ninguém machucado. Só que nada na vida é fácil para ninguém. Então, ok, a gente tentar evitar alguns acidentes, a gente tentar evitar algumas coisas graves, sim, mas precisa deixar viver. Precisa deixar viver. A maior barreira que eu acho que vem a ser quebrada primeiramente é a superproteção da família, dos conhecidos. Isso vem geralmente de pai para filho, sim, mas também vem da família quando a pessoa já é adulta e perde a visão. Aí todo mundo começa a ter mais cuidado e muitas das vezes prefere deixar em casa do que de repente levar para a associação para voltar, para se readaptar e voltar a ter uma vida normal, uma vida regular como qualquer outro ser humano.
né, que é um direito de todo mundo. Então é a questão da sobreproteção. Vamos cuidar? Pode cuidar, vamos ter cuidado, vamos ter zelo, sim, mas nunca sobreproteger, nunca colocar numa redoma de vidro, porque até mesmo a gente tem uma lei natural na vida, que é, a gente nunca sabe quem a gente. Quando a gente é super protetor, a gente nunca sabe até quando que a gente vai poder estar super protegendo aquela pessoa. E o dia que a gente não tiver mais, aquela redoma de vidro vai ter que quebrar e aquela pessoa vai ter que sair, só que aí ela vai sair sem nenhum respaldo. Então, para mim, a superproteção ela é perigosa por causa disso. Sim. Eu acho que as primeiras coisas são assim, coisas muito básicas. Por mais que você nunca tenha visto uma pessoa com deficiência visual, nunca tenha convivido com uma pessoa com deficiência visual, a deficiência visual, por exemplo, uma pessoa não vai conseguir fazer uma compra em um mercado sozinho. Uma pessoa que ela é totalmente cega, ela não consegue. Então, o pessoal de dentro de mercado ser treinado para isso. E, por exemplo, uma das coisas que acontece, e acontece muito, por exemplo, é uma pessoa com deficiência visual tá para atravessar a rua, o indicado, né, por proteção, por não saber se está vindo carro ou não, porque tem carros que são mais silenciosos, o barulho é mais difícil de perceber, é a pessoa não atravessar sozinho. E muitas das vezes ele fica ali parado, esperando alguém para ajudá-lo, e as pessoas vão atravessando, as pessoas passam próximas a ele e não ajudam. De duas uma, ou é porque a pessoa não reparou, ou muitas das vezes a pessoa pensa, eu estou atrasado, mas alguém vai ajudar ele. Então eu estou atrasado, a próxima pessoa que vier vai ajudar. E muitas das vezes aquele deficiente também está atrasado, porque ou ele trabalha, ou ele tem uma consulta médica, ou ele tem que estar dentro de um curso, e ele também tem horário. E 1 minuto que você leva para atravessar ele, não vai te atrasar mais do que você já tá, ou menos, mas quando você passa, que você pensa que a outra pessoa que vem depois vai poder atravessar ele, porque não vai estar com tanta pressa quanto você, ele pode ficar ali mais 5 ou 10 minutos. Eu já fiquei 10 minutos aguardando alguém para me ajudar a atravessar. Então, é a questão de, olhar realmente. Eu posso ajudar essa pessoa a atravessar, então eu vou ajudar essa pessoa a atravessar. Porque quanto tempo demora um sinal fechado? Uns 30 segundos, uns 40 segundos, ou nem isso? Então, não vai fazer a diferença para você no seu horário, mas vai fazer a diferença para ele, porque provavelmente ele já estava ali esperando há uns 5 minutos e várias pessoas pensaram a mesma coisa, ou várias pessoas que vierem depois vão pensar a mesma coisa e ele vai estar sempre ali esperando. E é uma questão de necessidade. Porque se ele atravessar sozinho, pode vir um carro, ele pode não escutar, carros furam faróis, a gente sabe que tem muito isso. Então é uma questão de proteção à vida. Outra questão de acessibilidade, por exemplo, quando está no ponto para esperar um ônibus, a pessoa, o deficiente, falar o ônibus que ele quer, de repente, quando você você se dispõe a ajudar, mas o seu ônibus vem primeiro, não tem problema a pessoa ir, mas avisa, porque ele acha que você está ali e na verdade você não está mais. E aí você não estando mais ali, ele fica sem direcionamento, ele fica sem respaldo e depois ele até muitas das vezes começa a chamar pela pessoa que estava ali, a pessoa não está mais. E isso acaba causando uma frustração. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso. As pessoas não ligam, as pessoas deixam a gente sozinha, as pessoas vão embora e deixam a gente falando, tal. Então, assim, não é deixar o meu ônibus ir embora para ficar esperando dele. Não, mas avisa, meu ônibus está vindo, tem outra pessoa que vai te ajudar, tá bom? E pronto. São coisas muito naturais. E eu acho que acima de qualquer coisa é ver a pessoa que tem deficiência, antes de ver a deficiência dela, ver que ela é um ser humano. Ela tem vontades,
ela tem direitos, ela tem deveres, e ela vai ter qualidades e defeitos. Por quê? Porque ela não é um deficiente, ela é um ser humano que tem uma característica de deficiência visual ou deficiência física, não importa qual seja a deficiência. Antes dela ser deficiente, ela é uma pessoa, com sentimentos, com emoções, com qualidades, defeitos. Vai ter dia que ela vai estar nervosa, vai ter dia que ela vai estar muito feliz, porque, acima de qualquer coisa, ela é um indivíduo. E é isso que eu tento falar sempre quando eu converso com as pessoas, quando eu converso com os meus alunos. Não somos um deficiente na sociedade. Nós somos uma pessoa dentro da sociedade, um indivíduo dentro da sociedade que tem uma característica diferente dos outros. E acima de qualquer coisa, quando a gente fala isso muito aqui dentro do Luz aos Cegos, né? Nosso instituto, que é a gente saber, a gente ter consciência que a gente tem capacidade. E a sociedade não olhar para o deficiente, ai, nossa, coitado, ele tem deficiência, cadê a família? Ele não precisa de uma família pendurada nele o tempo todo, só porque ele é deficiente. Ele precisa de uma família como todo mundo. Pai, mãe para visitar, ele tem direito de ter marido, mulher, filhos e tudo mais. E não é porque ele é deficiente que ele é coitado. Na verdade, ele só tem algumas barreiras que a maioria das pessoas não enfrentam para enfrentar. Então, tanto a pessoa com deficiência, quanto a família e a sociedade, entender que a capacidade não está na deficiência, está na sua força de vontade, está no que você busca para a sua vida, e seja lá o que for, é um direito seu ir lá e buscar. Ninguém pode dizer o direcionamento que você tem que tomar na sua vida. Você, por ser deficiente, deveria exercer tal profissão. Por exemplo, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, né? De exercer a profissão que quiser. Mas quando a sociedade olha pra gente, muita gente acha que deficiente visual é tudo massoterapeuta. E massoterapeuta é uma profissão top. Eu acho muito top. Eu gosto. Só que assim, não porque a pessoa é deficiente visual que ela vai ser massoterapeuta, ela pode ser qualquer outra coisa. Ela pode ser um advogado que vai lá no tribunal e vai brigar pra caramba, vai quebrar o pau lá no tribunal e vai conseguir ganhar a causa. Porque ele é deficiente? Não, porque ele é bom de conversar, porque ele é bom no trabalho dele e não tem nada a ver com a deficiência. Então, é o que a gente fala, o que a Lu, né, e o Cláudio sempre falam aqui dentro do Luz aos Cegos, a capacidade é da gente. Quem tem que desenvolver, quem tem que trabalhar ela, somos nós. E a sociedade só tem que aceitar. Sabe, a sociedade não precisa, na verdade, nem ficar paparicando. Ai, nossa, que bonitinho, ele é deficiente. Não, ela só precisa aceitar e entender que é o nosso direito de viver também como qualquer um, de fazer o que nós quisermos, de nos divertir, de trabalhar, de viajar, de ter uma religião, de fazer qualquer coisa. De ir no cinema, mas não enxerga. E daí? Eu tô ouvindo, entendeu? Então, é simplesmente ver como pessoa.